vou mostrar para vocês como utilizar o VS Code para programar para Arduino ou para ESP32 ou qualquer outra placa compatível. Para isso a gente vai utilizar o Platform IDE, que é uma extensão para o VS Code, e ele vai substituir o Arduino IDE, superando aí as limitações que essa IDE tem. Então a gente vai ter um ambiente mais profissional e a gente pode usar em conjunto, né, recursos do Arduino, que seria a forma de programar, né, as funções do Arduino, juntamente com todo o poder que o ESP-IDF tem, que são funções específicas para os dispositivos, né, para os chips da Espressif. A gente vai fazer a instalação aqui da extensão Platform I/O, ou Platformio, né, como quiser chamar. Platform IO.IDE. Então a gente faz a instalação dele. Então ele vai fazer o download dos pacotes, fazer a instalação e logo mais carregar essa extensão. Eu posso clicar aqui, vocês vão ver que está fazendo aqui a inicialização e ainda está fazendo a instalação. Então assim que concluir a instalação, ele vai pedir inclusive para a gente fechar e abrir novamente o VS Code. Pronto, então agora a gente vai recarregar o VS Code. E está configurado o Platform, né? Então eu vou clicar aqui no View Home, né? Para abrir o painel inicial do Platform. E a gente clica aqui em New Project. Colocar um nome para esse projeto. Vou chamar ele de exemplo. A gente vai selecionar a placa. No caso, eu vou utilizar do IT ESP32 DevKit V1, que é compatível com a que tem no POC-UI, que a gente vai usar daqui a pouco. E o framework é o Arduino. A gente poderia utilizar o ESP-IDF, mas no caso a gente vai continuar utilizando o Arduino mesmo, tá? Porém, dentro desse framework Arduino a gente consegue utilizar funções que são do ESP-IDF. Então, esse use the full location aqui que ele vai criar um diretório, né, platform dentro de documentos. E esse platform vai conter um outro diretório, o projects, que vai ter um diretório, um subdiretório para cada projeto que a gente criar lá. Então, esse exemplo que a gente está criando aqui agora vai ter dentro de projects um novo diretório chamado exemplo, certo? Então vamos manter essa estrutura aqui. Vou clicar em Finish. Então agora ele vai fazer o download do que ele precisa, né? Por exemplo, as dependências, né, para a criação de projetos com ESP32, os SDKs, né, compilador, que é todos os recursos necessários para criar projetos para essa placa específica. Então, toda vez que você utilizar uma placa diferente, ele vai fazer o download desse kit de ferramentas para aquela placa específica. Concluiu a criação do projeto, já fez o download de tudo que precisava, e ele entrega para a gente essa estrutura aqui de diretórios, né? Então vai ter aqui o PIL, que vai ter tudo relacionado ao que a ferramenta do Platform criar. O código-fonte que a gente vai mexer, que a gente vai manipular, está dentro de src main. O nosso código vai ser aqui, né? E esse arquivo platform.ini, ele traz aqui a configuração do nosso projeto. Agora vamos para a próxima parte, que é a configuração e instalação do OCUI. Antes disso, eu vou fazer apenas a compilação desse projeto para a gente obter aqui alguns arquivos que são importantes. Então, toda vez que eu fizer alguma alteração, quiser passar para a placa, para o ESP32, por exemplo, para um Arduino, a gente vai fazer aqui o build e o upload, né? O upload quando a placa estiver conectada,
a gente vai conseguir selecionar ela nesse ícone aqui do plug, né? Que ele vai listar aqui as portas seriais, né? As portas que a gente consegue conectar os dispositivos, né? Então é só escolher a porta aqui. No caso do Windows, né, vai aparecer com 1, com 2, com 3, depende da placa, depende, né, do dispositivo. Outra coisa que eu não mencionei é que quando a gente instala ou quando a gente abre um projeto para o Platformer, né, ele adiciona alguns botões aqui embaixo, né, nessa barra azul, que são atalhos, né, para o build, para o upload, para o clean, né, para apagar o resíduos, o monitor serial, entre outras ferramentas aqui, tá? Que também aparecem nesse cantinho aqui. Então esse aqui seria o Serial Monitor, só que não tem nada conectado, ele vai dar erro aqui. Então vamos compilar esse projeto, é só fazer aqui o build, muito semelhante com o Arduino IDE, que tem lá o build e depois o upload, né? Então a mesma lógica aqui. Então construiu aqui, ele criou o build, e isso vai aparecer dentro desse diretório aqui, que tem o nome da placa. Que tem, por exemplo, os dois arquivinhos do firmware, que a gente vai já utilizar junto do OKWe. O OKWe, ele é um simulador, ele é principalmente online. A gente tem a opção de utilizar ele no navegador, criando os projetos com vários dispositivos, com vários componentes, e executar esses projetos, né, o simulador online mesmo. Só que se a gente não tiver uma licença, né, tiver a conta free ou community, a gente fica obrigado a colocar todos os projetos que a gente criar lá de forma pública, e muitas vezes tem fila para compilar, né? Então você pode ter que esperar muito tempo para compilar, né, para testar alguma modificação que você fez, ou às vezes nem conseguir compilar porque tem muito usuário utilizando o compilador. Algumas das vantagens de ter um plano é que o OKWe no VS Code funciona o simulador completo, que você consegue inclusive editar o projeto da protoboard, né, adicionar, remover componentes, modificar ligações usando somente o VS Code offline, né? Mas como a gente vai utilizar aqui o plano livre, né, então a gente vai ficar usando o online para construir a protoboard e copiar para o VS Code. A extensão do OKWe, com essa extensão instalada, a gente vai precisar criar sempre esses dois arquivos, o diagram.json e o okwe.toml. Esses dois arquivos são fundamentais para o simulador funcionar, né? O diagram.json ele vai conter toda a estrutura, né? Digamos, a lista de componentes para montar no simulador o visual, né, do simulador, da protoboard ou das ligações entre componentes, como nesse exemplo aí. Já o outro arquivo, o okwe.toml, ele tem que apontar para dois arquivos que eu mostrei para vocês agora há pouco, quando eu compilei o projeto lá no Platformer, né, que é o firmware.bin e o firmware.elf. Voltando para o VS Code, vou instalar o OKWe. Instalar o OKWe Simulator. Simulator instalado, já aparece aqui. Então, já podemos fechar isso aqui e voltar para o nosso projeto. Como eu disse, a gente tem que criar aqueles dois arquivos, né? Então, vou criar na raiz do projeto, tá? Aqui junto do platform.ini, vou clicar aqui com direito, criar um novo arquivo, e vai ser o diagram.json. Cuidado com o nome do arquivo, que tem que ser exatamente esse, tá? Então, quando a gente cria esse arquivo com esse exato nome, ele abre o simulador, que é o OKWe Simulator está olhando para isso aqui. Então, aqui no site do OKWe,
Antes eu vou abrir essa página aqui em uma outra janela para mostrar uma coisa para vocês. O conteúdo do arquivo OQI. Aqui ele explica como utilizar o simulador no VS Code, que é o que eu estou fazendo, né? E tem esse arquivinho aqui que é a nossa configuração, né? Então basta a gente copiar esse conteúdo aqui no VS Code. Vou criar aqui ele, o OQI. OQI.toml. E vou colar esse negócio aqui. Pronto. E depois a gente vai mudar isso aqui. Voltando para o diagrama JSON, né? Então aqui no OQI eu vou abrir um projeto qualquer. Vou abrir esse aqui, do exemplo lá que a gente já começou. Então, quando você construir o seu projeto, tudo que você modificar vai refletir nesse arquivo aqui, ó, diagram.json. Cuidado com os tradutores, tá? Se você usar um tradutor, ele vai modificar todo o conteúdo desse arquivo, inclusive o nome dele. Isso aqui não vai funcionar lá, tá bom? Então mantenha a língua original em inglês. Mas, como eu estava dizendo, tudo que a gente fizer aqui, ó, vai refletir nesse arquivo, inclusive a posição dos objetos, né? Eu puxei um pouquinho para o lado, ele já vai atualizar aqui as coordenadas, né? Se eu mudar, por exemplo, a cor de um fio, trocar esse fio para amarelo, ele vai alterar isso aqui para esse conteúdo aqui. A gente vai copiar, selecionar todo, Ctrl A, Ctrl C, e lá no VS Code eu vou colar ele. Colei aqui, né? Vou salvar o JSON e voltando para o simulador, então agora ele vai carregar exatamente o que a gente criou, né? Ou modificou lá no OQI. Agora temos aqui o OQI, o modelo, e temos aqui o arquivo TOML, né? O OQI.toml. Então o que é importante aqui? Você copiar esse local aqui do arquivo, né? Então vamos fazer assim, ó, clica com o direito e copia o endereço relativo, né? E aqui a gente vai colocar esse arquivo .bin, vai ser aqui o firmware, tá? Colar ele aqui e a mesma coisa para o elf. Vou copiar o local relativo, endereço relativo, e colar aqui. Pronto, então aqui a gente já tem o OQI configurado, não precisamos mais mexer nesse arquivo. Então, no momento que eu clicar no play, ele já vai carregar o simulador, né? Só que o nosso código aqui não tem nada, então por isso que ele não está fazendo nada. Eu vou copiar o do projeto do OQI lá, né? Do exemplo. Então eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C e vou colar aqui no nosso main. Aí agora a gente vai ter um problema, que é essa dependência. Então a gente precisa também instalar essa biblioteca aqui. Eu vou copiar o nome dela e a gente vem aqui no Platform, Bibliotecas. A gente procura por ela aqui. E eu vou instalar ela, essa primeira aqui. Então a gente adiciona no projeto a biblioteca, escolhe qual é o projeto, esse aqui, exemplo, e adiciona ela. Então ele vai criar um novo diretório com as dependências lá na estrutura do projeto, né? Aqui junto em pil, né? Dentro dele tem libdeps e a gente vai ter aqui a biblioteca instalada e configurada. Então agora a gente pode executar aqui esse main cpp, né? Compilar ele e ele vai atualizar os arquivos de firmware que a gente tinha anteriormente. Então vamos fazer aqui um novo build. Pronto, concluído. E os mesmos arquivos estão lá, então a gente não precisa mais mexer naquele OQI, esse arquivo aqui, porque são os mesmos arquivos, ele só atualizou, né? Então vamos ver o simulador agora. O simulador já atualizou, já está mostrando para a gente
ele em funcionamento. Para configurar a licença, ao executar a primeira vez o simulador, ele vai abrir o site, ele vai pedir para abrir o site do OKWI. Para você colocar a licença, basta fazer o login, aceitar a licença, pedir a licença, get license, algo assim. Ele volta pro VS Code e você consegue utilizar normalmente. Então é isso.